Então, nós falaremos nessa noite do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Que não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. A gente já vem ouvindo essa preleção já há algumas semanas. A Annelise ela teve uma abordagem, o Cláudio teve outra abordagem, o Luiz Pereira ele teve outra abordagem, e nessa noite nós teremos um enfoque especial, que é a beneficência e a benevolência. Então nós vamos lembrar algumas palavras ditas por Jesus para nos ajudar na reflexão e depois fazer uma interpretação dessas palavras à luz do Espiritismo, que na verdade ela resgata a essência de quando Jesus esteve entre nós e com o passar do tempo, de acordo com a localidade, os interesses, alguns pontos eles foram distorcidos. Então a gente tenta recuperar a essência desses ensinamentos. Então, certa vez disse Jesus: guardai-vos, não façai as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai, que estais no céu. Quando, pois, dás a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados de todos os homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dá esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique escondida e teu Pai, que vê tudo em segredo, te pagará. Está em Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 4. Uma das coisas mais maravilhosas e mais desafiadoras que Deus nos deu é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é aquela possibilidade da gente fazer o que a gente quiser e como quiser, e nem Deus ele nos impede. É a liberdade de tomarmos decisões. Por exemplo, se qualquer um de nós quiser pegar agora uma mochila e sair para o mundo, nós podemos fazer isso. Chegar amanhã, pedir demissão ou promoção, nós podemos fazer isso. Lógico que todas as nossas decisões, todas as nossas ações, todas as nossas palavras, todos os nossos pensamentos têm as suas consequências. Mas nós somos livres para fazer o que a gente quiser. Inclusive, se eu quiser cometer um crime, eu posso cometê-lo. Lógico que eu vou pagar isso, certamente, ainda que eu escape da polícia e da justiça terrena. Mas mais cedo ou mais tarde eu vou pagar por isso. Então, essa é a beleza do livre-arbítrio. Dentro da possibilidade do livre-arbítrio, eu posso fazer o mal e eu posso fazer o bem. Fazer o mal é simples, né? Mal é mal. Agora, a reflexão dessa noite é sobre fazer o bem. Como fazer o bem? Que Jesus nos convida a refletir, que existem duas formas: a beneficência e a benevolência. E qual que é a diferença de uma para a outra? A beneficência é fazer o bem. E a benevolência é ter o desejo de fazer o bem. É muito parecido as palavras, até do jeito que eu falar, mas tem uma diferença enorme, inclusive para Deus. Por quê? A beneficência eu posso fazer sem estar ligado ao meu sentimento. Eu fazendo o bem, ele é o bem de qualquer jeito. Um exemplo.
Um vereador ou um candidato a um cargo político, ele vai numa comunidade onde as pessoas estão passando fome, e ele faz uma doação de cesta básica, certo? Ele está ajudando as pessoas que passam fome. Mas, junto com a cesta básica, ele coloca um santinho com o número dele, para que nas próximas eleições aquela população se lembre dessa bondade que ele fez àquela comunidade. Ele fez uma bondade? Ele fez. Mas ele fez com o coração? Não fez. Então ele tinha interesses além de praticar o bem. Tem um professor, chama Cosme Massi, ele é da Unicamp, ele é professor, doutor em lógica. E aí ele explica essa questão de fazer o bem e fazer o mal, né? Essa questão do livre-arbítrio. Eu posso fazer o mal? Posso, mas não devo. Por quê? Não devo por alguns motivos, mas especialmente 2. Primeiro, que eu vou arrumar um desafeto ou desafeto quando eu faço mal para uma pessoa. E também, por outro lado, eu que venho nessa encarnação para pagar uma dívida, eu arrumo outra dívida. Então, eu cheguei com uma, volto com 2. Então, na lógica de quem quer ser feliz, porque nós estamos aqui, todos reunidos essa noite, porque nós queremos ser mais felizes. Então, nessa lógica de em busca da felicidade, fazer o mal não é o melhor caminho. Logicamente, nós só complicamos a nossa situação. Se alguém tiver interessado em ser infeliz, essa é uma opção. Então, quem quer ser feliz tem essa opção de fazer o bem, da forma com interesse ou sem interesse. Então, com interesse, quando eu estou interessado num cargo político, quando eu estou interessado em fazer aparecer socialmente, então eu tenho interesse. Quando Jesus então diz que essas pessoas que fazem, né, de forma ostensiva para aparecer para os homens, eles já tiveram sua paga. E a benevolência? Então, aquela pessoa que fez um ato de bondade em dar a cesta, ela não praticou a caridade, porque a caridade é baseada em 3 pilares, que é a benevolência, a indulgência e o perdão. E o que é a benevolência? É quando eu faço um ato, um gesto para ajudar alguém, sem me preocupar se eu vou ter recompensa ou não. Eu faço porque dentro de mim há uma vontade de fazê-lo. Então, essa força que muitas vezes a gente chama de amor, nos impulsiona para que nós possamos fazer a bondade, independentemente do resultado. Tem uma historinha, eu vou contar do meu jeito, tem várias formas, para ajudar a entender o que é benevolência. Que tinha um monge que estava andando do lado de um córrego, ele viu um escorpião que estava se afogando. Aí ele foi lá, colocou a mão para tirar o escorpião picou a mão dele e deixou cair na água. E a água começou a levar o escorpião de novo. Ele correu, pegou um galho, foi lá, tirou o escorpião já com galho e salvou. Aí um seguidor desse monge perguntou, olha, por que o senhor fez isso, né? É um bicho ruim, te picou, né? Ingrato. O senhor estava salvando e ele pica, você vai lá e salva ele de novo. Aí o monge, ele fala, ele agiu com a natureza dele e eu agi com a minha. Ele não estava importando com nada além de fazer o bem. E o que acontece muitas vezes com nós, que estamos aqui nesse mundo de provas e expiações? Nós queremos fazer o bem, muitas vezes, para as pessoas
que, de alguma forma, elas possam eventualmente nos retribuir. Porque é uma coisa muito comum, a gente vê principalmente em grandes empresas, o chefe todo mundo trata bem, as pessoas que estão lá em cima. Já o subordinado é na paulada. Tá? E quando a gente faz uma bondade e a pessoa que está ali recebendo a nossa bondade, ela não retribui nem com um obrigado, a gente se sente ofendido. A gente se sente ofendido quando não tem a benevolência dentro de nós. Quando a beneficência, quando nós temos o interesse, que é a beneficência, aí nós nos irritamos. Quando tem a benevolência, não importa o que o outro vai fazer. Não importa o que nós estamos sentindo. Tem um vídeo que viralizou, só para ilustrar, não estou criticando, não estou fazendo julgamento, mas para a gente entender e ilustrar a questão da benevolência e a caridade. Teve um vídeo de um senhor aí no interior que ele fazia doação de cestas básicas. E pós a eleição, ele foi nesse local e descobriu que aqueles moradores tinham votado num candidato que ele não gostava. E aí ele gravou um vídeo dizendo, olha, essa aqui eu sempre trago cesta básica, mas vai ser a última. Da próxima vez você vai pedir para o candidato que ganhou. Vejam, por que é importante passarmos da beneficência para a benevolência? Porque quando nós temos o nosso interesse contrariado, nós nos transformamos e nós muitas vezes revelamos o verdadeiro motivo da gente praticar o bem. A benevolência, a gente faz aquilo porque o nosso coração nos pede. E porque a caridade tem os três tripé. O que é indulgência? Indulgência para com os defeitos dos outros. É você aceitar a pessoa que é diferente de você, diferente do seu pensamento. Então eu ajudo, não porque ela pensa igual a mim, ou ela faz tudo o que eu peço, porque a gente adora muito os nossos pets, porque tudo que a gente faz ele acha lindo. Os seres humanos não são assim. Os seres humanos são diferentes. E o perdão? O perdão é quando a pessoa ela faz algo, aquilo me magoa, e mesmo assim eu consigo esquecer e continuar ajudando. Por isso que a benevolência ela é tão diferente da beneficência. É tão parecido as palavras. A beneficência é tão diferente da benevolência. Mas aí nós podemos... Alguém pode falar assim, Rogério, mas eu estou numa situação financeira muito difícil. Como é que eu posso ajudar alguém? Eu estou no hospital, na cama, eu não estou conseguindo andar, eu moro não sei na onde, não consigo ajudar ninguém. Uma coisa que o Luiz Pereira ele trouxe há 2 semanas para a nossa reflexão é que nós podemos fazer caridade não só com dinheiro. Às vezes, um sorriso. Às vezes, orando por aquela pessoa. Às vezes, uma palavra de incentivo. Eu não sei, alguém aqui já esteve lá embaixo e que chegou uma pessoa para você e falou assim, nossa, eu acredito muito em você, você é isso, e a pessoa te joga para cima. Isso é caridade, desde que dentro do nosso coração seja que essas palavras, que essa oração e tudo que a gente está fazendo seja verdadeiro, sem interesses. Quando a gente fala ser benevolente, não pensar em nada, é fácil. É fácil. Né? Porque nós, seres humanos imperfeitos que ainda somos, né,
a gente ainda tem inveja, às vezes a gente se irrita, às vezes, sabe, essa evolução a gente vai conquistar, porque esse é o caminho natural. A lei do progresso, ela é como a lei da gravidade, ela é irrevogável, então nós vamos evoluir. Mas tudo a seu tempo, trabalhando. O importante é ter dentro de nós essa vontade de melhorarmos. Quando Jesus fala que não saiba a vossa mão direita o que faz a esquerda, ou vice-versa, é que quando ele nos convida a fazer o bem, sem perceber que a gente está fazendo. No começo é difícil, não sei quem tirou carta de CNH, aquele câmbio manual, né? Quando você está aprendendo, você nem consegue dirigir, você quase bate o carro que você vai tentar engatar aquilo, você não, né? É muito difícil. Mas quando você vai aprendendo, quando você vai desenvolvendo, você nem percebe mais que você está fazendo, é uma coisa automática. É isso que Jesus nos convida. Mas que é importante praticarmos o bem, ainda que, num primeiro momento, tenhamos interesse. Por que eu faço bem? Nossa, eu tenho medo de ir para o inferno. Não, eu quero ir para o céu. Vou praticar. É um interesse? É um interesse, menos, mais nobre do que aquele candidato. Mas mesmo assim é um interesse. O que Jesus está nos convidando é para fazer o bem, independentemente das recompensas. É isso que ele está nos convidando. A gente tem uma maneira equivocada de interpretar esse ensinamento, que é assim, fazer as coisas boas, as nossas caridades em segredo. Se fosse isso, porque o outro não vê, se fosse isso, esse ensinamento de Jesus, como a própria Annelise disse, seria: não saiba a vossa mão do próximo ou do outro o que faz a sua. Ele está falando de nós. Né? É uma coisa que nós precisamos construir. E por que é importante, quer dizer, essa realização da caridade em público? O exemplo. Né? Então não é proibido que nós façamos caridade em público, desde que dentro de nós, obviamente, que isso não importa se alguém está vendo ou alguém não está vendo. Jesus fez muitos milagres na frente de todo mundo. Da história que o Cláudio trouxe, da mãe que levava a filha para fazer doação e não queria que ninguém soubesse dessa doação. E por que ela levava a filha? Para que mostrasse o caminho, o exemplo. Né? E quantos de nós não acredita mais em Deus, não fortalece a fé no exemplo de outras pessoas? Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, Gandhi. Então são pessoas que nos mostram o que é fazer o bem, sem se importar com o que vão ganhar. Então, essas pessoas nos ajudam a fortalecer a nossa fé. Acreditar que Deus existe e Ele está no comando. Luiz Gorga, semana passada, ele citou o Chico Xavier, a obra literária dele, que ele publicou, que ele escreveu e publicou 418 livros. E ele não recebeu um único centavo dessa obra. Agora, e ele que muitas vezes ele não tinha dinheiro para comprar pão. Comprar pão. Você imagine, uma obra que ele poderia ficar milionário ou bilionário, né? A obra dele continua sendo muito, muito vendida. Aí para a nossa reflexão. Será que a gente faria o mesmo? Abrir mão dos direitos autorais das nossas obras para a caridade, porque a gente nem sabe exatamente quem está usufruindo dessas obras, mas ele fez não se importando com o que o outro ia fazer, se importando com o que ele estava fazendo. E para a gente terminar, tem uma outra história do Chico, né, que está no livro chamado Lindos Casos de Chico Xavier. O escritor é Ramiro Gama.
Ramiro Gama. Aí ele conta que o Chico, ainda morando lá em Pedro Leopoldo, jovem ainda, ele já estava trabalhando, e ele seguindo para o trabalho dele na fazenda, ele encontrou um amigo, e ele falou, sabe quem morreu, Chico? O seu Juca. E o Juca era o ex-patrão do Chico. Ele falou, nossa, e você não acredita, ele morreu, nossa, sem nada, pobre, ele não tem nem dinheiro para comprar o caixão. A prefeitura vai lá pegar e vai enterrá-lo como indigente. Aí o Chico falou, nossa, isso não pode. Ele me ajudou tanto na hora que eu precisei, falei, eu vou tentar fazer alguma coisa. E ele, jovem, ele pediu para esse amigo avisar lá na casa do Juca, para não enterrar, que ele ia tentar achar um caixão, nem que fosse o mais barato, mas ele ia tentar. E aí o que o Chico fez? Ele saiu de casa em casa, lá em Pedro Leopoldo, pedindo esmola. Esmola para ajudar a enterrar um ex-patrão que tinha ajudado. Nesse caminho, ele se esbarra com um morador de rua de Pedro Leopoldo, que tinha apelido de Negro, que era cego, e essa pessoa pergunta, o que você está fazendo, Chico? Ele falou, estou tentando arrumar dinheiro para enterrar o seu Juca. Ele falou, então fica com a minha parte, que eu consegui com a minha esmola de ontem e hoje, e eu te ajudo a você a enterrá-lo. E era o dinheiro que faltava, e ele conseguiu enterrá-lo. Vou ver se eu consigo... Isso me lembra de uma história. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Se eu não conseguir, eu vou só mostrar. Acho que tem que esquentar um pouco. Mas já vou falando. Dessas pessoas que pedem a esmola, né? As pessoas em situação de rua. Pode apagar a luz aqui, deixa eu ver se essa de trás é essa, para ver se melhora mais. Essa é uma estátua, ela é muito parecida com a original que foi colocada nos Estados Unidos por um religioso, que ela tem o nome de Jesus sem teto. E ele colocou essa estátua de bronze deitada lá em Cleveland para chamar a atenção que Jesus, ele também foi uma pessoa sem teto. Ele precisou da ajuda das pessoas em um determinado período da vida dele para sobreviver. E aí ele colocou, esse religioso colocou essa estátua nesse banco, em 20 minutos chamaram a polícia. E por sorte, a pessoa que chamou era para que a polícia pudesse ajudar essa pessoa. Mas para a nossa reflexão dessa noite, para a gente finalizar, quantos de nós não se sente orgulhoso? Quantos de nós não se sente orgulhoso quando nós damos 50 centavos para um morador de rua? A gente se sente o máximo, né? E se ele pede de novo, a gente fica irritado. Quando as nossas ações elas trabalham orgulho, isso só nos prejudica. E para nos ajudar a baixar o nosso orgulho, e quantos moradores em situação de rua são melhores e mais evoluídos espiritualmente do que muitos de nós? São irmãos que são colocados no nosso caminho para nos ajudar a fazer caridade. Porque sem a caridade não há salvação. Graças a Deus.